Paz seja com a sua casa, meu irmão, minha irmã. É um privilégio para mim poder compartilhar com você este momento em que eu vou falar sobre comunicação. Então é uma alegria muito grande dentro da programação do AME 2021 CEBESP, o Acampamento de Missões Estaduais, compartilhar algumas ferramentas, algumas estratégias, algumas ideias para que a sua promoção de missões seja mais efetiva e, mais do que isso, para que você utilize estes mecanismos de comunicação também no seu testemunho pessoal de Cristo Jesus, no seu diálogo com outras pessoas, na sua rotina profissional, pessoal, doméstica. Enfim, você vai ver que essas ferramentas são excelentes para esse uso. E eu quero agradecer e deixar claro também que nós estamos aqui com um protocolo sanitário, todo o distanciamento da equipe, a equipe Osis Filmes, que está nos assessorando, cuidando da nossa mídia digital. E vamos falar um pouquinho sobre comunicação, já que nós estamos falando sobre comunicação, comunicar bem para promover missões. O que é comunicar, já que é tão importante? Comunicar, diz um estudioso chamado Ciro Marcondes Filho, no dicionário da comunicação, o sociólogo brasileiro, ele, no meio da sua definição, ele diz que comunicar é estabelecer uma relação com alguém. Comunicar é estabelecer uma relação com alguém. Esta frase, que está entre um emaranhado de definições, ela traz um elemento significativo ao indicar que há uma relação proporcionada pela comunicação com alguém, com uma outra pessoa. E no nosso caso, nós entendemos muito bem que a comunicação é uma dádiva. A comunicação é uma dádiva divina, porque a comunicação perfeita e plena, ela acontece na eternidade, com Deus. As pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se comunicam desde a eternidade. E a comunicação chega para nós, humanos, como um privilégio, como uma dádiva dada por Deus a nós. Então a comunicação é uma dádiva. Deus a concedeu à humanidade, em primeiro lugar, a fim de revelar a si mesmo. Deus, em busca de se relacionar conosco, já que comunicação é se relacionar com alguém, então Deus, ao se relacionar conosco, se comunica sobre si mesmo e comunica o seu plano redentor em Cristo Jesus. E esta comunicação é vista, como diz o Salmo 19, na criação. Os céus declaram, olha aí uma palavra de comunicação, o firmamento anuncia, outra palavra de comunicação, um dia discursa, outra palavra sobre comunicação, embora sem linguagem e sem som, diz o texto bíblico. Mas em Hebreus vai dizer que esta comunicação de Deus continua. Havendo Deus outrora falado, agora nos fala. Percebe a comunicação? Então Deus se relaciona conosco e se relaciona na eternidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a comunicação é uma dádiva. E observe que esta dádiva é tamanha e é um privilégio enorme para nós, que um dos milagres que Jesus realiza é a cura de um surdo gago. Este surdo não ouvia. Parece uma obviedade, mas ao não ouvir, ele não consegue se comunicar em palavras, porque as palavras são fonéticas, são sons. Precisamos ouvir para saber como pronunciar as palavras. E ele não tinha esta capacidade. Quando o Senhor Jesus o cura, ele ganha, entre aspas, um segundo milagre, que é todo o aparato linguístico. Ele passa a falar fluidamente, livremente, diz o texto bíblico. Então, a comunicação é uma maravilha dada à humanidade para que nós nos relacionemos uns com os outros e nos relacionemos com Deus. Portanto, a comunicação este relacionamento pode ser usado para o bem ou para o mal. Para o mal, a gente vê em Gênesis 11, quando a Torre de Babel, os homens se unem para construir uma torre. Eles se comunicam ali. E aí, inclusive, essa comunicação mal utilizada é rompida por Deus
quando Deus confunde ali as línguas. Mas a gente também tem a comunicação para o bem. Quando a casa de Cloé vê um problema ali nos relacionamentos na igreja de Corinto, manda um comunicado a Paulo, dizendo, olha, a coisa não está tão bem aqui. Então a comunicação pode ser usada para o bem. Inclusive este é o nosso objetivo ao falar sobre comunicação. Usar para o bem, usar para o anúncio do Evangelho. Porque ao longo da história da humanidade, os humanos se relacionam com os outros, se comunicam uns com os outros. E a comunicação, ela não se limita ao tempo, ela transcende o tempo e o espaço. O homem aprendeu que a comunicação avança e perdura mais do que ele mesmo. E a comunicação, inclusive, ela tem um elemento verbal, palavra, e não verbal. Por exemplo, eu estou gesticulando, é uma comunicação também que eu faço, um gesto, um piscar os olhos, uns sinais, são comunicações também. No nosso caso, a gente tem ao longo da história da humanidade, a comunicação sendo feita pela humanidade com música, com escultura, com artes, com estruturas como a pirâmide, por exemplo, como códigos e sinais, como os alfabetos. Tudo isso faz parte da comunicação. Tudo isso em busca de nos relacionarmos mais e melhor, de ampliar, de perpetuar as nossas relações. Então a comunicação, ela se transforma, a comunicação, ela se revoluciona, a comunicação se redescobre e ela se reinventa. Há milhares de anos atrás, quando começou a surgir as escrituras, 3.600, mais ou menos 3.500 a.C., antes disso, antes de haver ali a escrita, a comunicação era feita como? Com pinturas rupestres, nas cavernas. Algumas datam de 2.000 anos antes de Cristo. O ser humano comunicando ao outro, o que era caçar, um animal que ele tinha visto. Então, comunicação. Passados milênios, hoje ainda nós utilizamos ferramentas parecidas. Você usa aí no seu WhatsApp emoticons, emojis. São imagens pictográficas, como lá os homens das cavernas utilizavam, para comunicar também. A pintura continua sendo uma comunicação forte, marcante, inclusive revolucionária. Nós temos um artista chamado Banksy, que pinta, ninguém sabe quem ele é anônimo, mas ele pinta de forma revolucionária. Tem uma pintura dele na parede, pintada na Palestina em 2005, onde ele fala do ativismo. Convido você depois a pesquisar na internet e ver as obras deste artista, que comunica através da pintura, comunica através de um elemento antigo que é o desenho. Então, comunicar não é apenas trocar palavras, não é apenas informar. Aliás, comunicar não é apenas informar conteúdos. Comunicar é interagir. Então, pense nisso, tenha isso em mente, tenha isso somado à questão de que comunicar é se relacionar com alguém ao pensar em missões, ao pensar em promover missões. Porque tudo isso que nós fazemos nesta comunicação visa a glória de Deus, visa alcançar o outro, visa testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu quero encarar agora este assunto, este preâmbulo aí, já que comunicar é se relacionar com alguém, comunicar não é apenas informar conteúdos, mas interagir. Eu quero que você olhe este tema por dois prismas. O primeiro prisma é o das redes. Nós temos uma diversidade de redes sociais hoje. No meados do século passado, um artista e cineasta chamado Andy Warhol fez uma declaração que entrou para a história. Ele disse que um dia todos teriam direito a 15 minutos de fama. E ao dizer essa frase, ele criou o conceito de celebridade instantânea. Embora nem fosse sonhado ainda com a internet, com os meios digitais. Ele estava falando isso em torno de 1950, mais ou menos. Então ele disse que um dia chegaria em que todos teriam direito a 15 minutos de fama. Veja a lista de redes sociais disponíveis
no seu aparelho de celular. Veja quantas pessoas que são instantaneamente catapultadas do nada para virar um meme, para virar uma celebridade, uma subcelebridade a partir de um vídeo que viraliza na internet. Então, esta declaração do Andy Warhol se tornou um fato que é conhecido por todos nós, e as redes, elas são a ampliação desta comunicação que nós podemos e devemos utilizar. Você deve utilizar bem as redes, porque elas te conectam com pessoas diversas, de diversos tipos diferentes, de diversas formações diferentes, de diversas localidades diferentes. Então a sua rede social, ela é um meio para o qual você pode usar, um meio pela qual, melhor dizendo, perdão, que você pode utilizar para levar o Evangelho. Não estou dizendo aqui pregar, colocar versículos bíblicos, aí é pensar melhor, e aí é onde eu vou falar um pouquinho sobre o segundo prisma. Daqui a pouco, ao falar sobre o segundo prisma, você vai entender melhor o que eu quero dizer. Então, pensando sobre as redes ainda, note que a nova geração, a geração teen, os jovens, os adolescentes, eles usam muito as redes sociais para se informar. Uma pesquisa da SurveyMonkey de 2019 apontou que 60% dos adolescentes de 13 a 17 anos optam por se informar, e aí se informar entre aspas, eles se informam como? Através de youtubers ou de influencers, em vez de optar por fontes como jornais, como rádios, como uma página de notícia. 60%. Então, 6 em cada 10 jovens preferem ouvir um youtuber, um influencer digital, do que ir lá numa página de notícia. Tenha isso em mente quando você utilizar a sua rede social. Tenha em mente que você está levando uma informação que talvez aquele jovem, aquele adolescente, não vai ter e não vai buscar em outro caminho. Então, a sua rede social é importante. E aí o segundo prisma que eu quero tratar é o dos recursos. Por que é importante você ter em mente os recursos, como notícia, como um monte de coisa? Porque um estudioso, um antropólogo e teórico da comunicação chamado Gregory Bateson, ele disse que a maioria das nossas conversas, elas são não comunicativas. A gente não se relaciona, não estabelece um relacionamento com alguém, já que comunicar é estabelecer um relacionamento com alguém. Como não? Bom, você já deve ter passado pela experiência de entrar num elevador e alguém abaixa a cabeça, ou então, se ela tem um pouquinho de educação, ela fala assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Ou no ponto de ônibus, nossa, parece que vai chover hoje. Ah, está fazendo frio, né? São conversas não comunicativas, porque elas não avançam. Elas se bastam ali mesmo. Só marcam ali uma passagem de tempo. Não é uma conversa propriamente dita. Ela não comunica nada, ela não estabelece uma relação com alguém. Temos que ter isso em mente, então, e furar este bloqueio. E para furar este bloqueio, eu quero te dar 3 sugestões de pontes para a gente furar esse bloqueio. E eu vou chamar essas pontes aqui de circunstâncias, de cenários e de contextos. As circunstâncias é você estar atento, é observar fatos, acontecimentos noticiosos que são repercutidos pela grande imprensa para usar como uma conexão. Então, se alguém te deu um bom dia, use um elemento para continuar aquilo como uma notícia. Né? Oh, está frio hoje, eu vi no noticiário que vai fazer frio a semana toda, e aí você continua, você, na verdade, abre de fato um diálogo. Jesus fez isso. Quando ele foi indagado sobre a Torre de Siloé, dizendo sobre, olha, morreram lá na Torre de Siloé, ele sabia aquela notícia. Então, em Lucas 13, quando está acontecendo aquela conversa, Jesus usa um fato conhecido, uma notícia, digamos assim, que é a tragédia da Torre de Siloé, onde havia caído sobre algumas pessoas e tido uma fatalidade ali. Então, Jesus usa aquilo como uma ponte para falar sobre o reino de Deus, para explorar e expor um ensinamento que ele ia fazer. Isso é você utilizar bem a circunstância.
O cenário é você estar atento a elementos visuais que lhe cercam, que podem ser lançados mão para você, porque são de conhecimento geral. As pessoas têm um domínio daquilo, as pessoas estão familiarizadas com aquilo. Paulo fez isso quando ele está caminhando em Atenas e ele vê um altar ao Deus desconhecido. E aí ele começa o seu discurso no Areópago falando sobre este altar ao Deus desconhecido. Um cenário, um ambiente conhecido daqueles atenienses. Quem passava ali por Atenas sabia que havia aquela construção. Então, Paulo usou isso. Você pode também usar este elemento como ponte para evangelizar, como ponte para fazer missões. E contexto. Contexto é uma outra ponte. Contexto é você se apropriar de meios lúdicos, de meios pedagógicos, de meios didáticos para comunicar. Jesus fez isso também com maestria, obviamente. Quando na ceia, ele pega o pão e o parte, dizendo que este é o meu corpo partido por vós. Observe que elemento didático. Você consegue ver ali o pão sendo partido e aquilo é remetido ao sacrifício de Jesus na cruz. Então, Jesus usa um contexto claro ali para os discípulos entenderem mais um ensinamento. Então, você pode e deve utilizar estas pontes das circunstâncias, dos cenários e do contexto. E de uma maneira prática, eu quero fechar agora com alguns conselhos. Conselhos e orientações para você. Primeiro, quando você for falar algo, se expresse correta e adequadamente. Procure as palavras, saiba a mensagem que você vai dizer, o que você vai dizer. Tenha isso em mente, né? Como você vai dizer aquilo que você quer dizer. Então, saiba se expressar correta e adequadamente. Segundo, atente para os seus gestos e as suas roupas. Como que você tem que atentar? Bom, se você fala de modo muito expansivo, por exemplo, se você fizer assim, ó, o Renato vai ficar muito bravo, porque as minhas mãos vão ficar em frente da câmera, então meus gestos têm que ser mais contidos, eu não posso interromper. Se você vai gravar um vídeo para a sua igreja, vai gravar um vídeo ali promocional no WhatsApp, então coloque o seu celular num lugar fixo, que lhe dê uma boa altura para você poder falar. Terceiro, elabore estratégias para o seu público ou os seus públicos. Saiba como falar, direcionar a sua fala, a sua proposta de abordagem para os públicos que você vai falar. Se você fala para adultos, para crianças, para adolescentes, para mulheres, para jovens, isso vai influenciar. Então, vai falar para quem? Então, ao saber para quem você vai falar, pense com clareza, elabore uma estratégia. Uma outra dica, em caso de nervosismo, fale pausadamente. Fale pausadamente. As pessoas, tirando aquelas que lhe conhecem muito bem, não vão saber o quão nervoso você está. Então fale pausadamente, de modo que o seu cérebro vá oxigenando, você vai respirando melhor, vai pronunciando melhor as palavras, vai pensando antes de falar. Então, falar pausadamente lhe ajuda, não vai atropelar nada, né? Se você correr, você vai tropeçar. Então, fale mais pausadamente. Isso vai te ajudar, inclusive, a não comer S's nem R no final das palavras. Tenha prudência nas redes sociais. Tenha prudência nas redes sociais. E com isso eu junto uma outra dica. Jamais divulgue informações falsas, fake news. Isso depõe contra a sua credibilidade. Porque a hora que você depois for colocar um texto bíblico, for fazer uma abordagem evangelística, vai ficar ali na mente das pessoas que você, em um momento ou outro, compartilhou uma fake news. Então, esteja atento a não divulgar informações falsas e também a ser prudente no que você posta, no que você compartilha. Tome cuidado. Na dúvida, não compartilhe. Você agora é uma figura pública. Lembra daqueles 15 minutos de fama? Todos nós temos. Então, tome cuidado com isso. Confira e teste antes aparelhos eletrônicos. Eles costumam dar chabu, falando português bem claro. Então teste, veja se
o aparelho celular tem bateria, se a conexão está boa, se a iluminação é adequada, se o cenário, se atrás de você não tem nada que vai ser estranho, que vai lhe expor a intimidade. Observe todos esses elementos antes de fazer uma gravação de vídeo, de entrar ao vivo, enfim. Estude as ferramentas digitais que você for utilizar. Então você vai usar o Zoom, vai usar um Google Meet, vai usar uma chamada de grupo no WhatsApp. Então veja quais são os elementos que elas propiciam para você, que elas proporcionam. Você quer fazer apenas um vídeo que você fale, então é melhor o Facebook, é melhor o YouTube. Não, eu vou compartilhar ideia, eu quero trocar ideias com outras pessoas, então eu vou fazer isso pelo Zoom. Estude as ferramentas, veja qual que é a mais adequada para aquilo que você quer fazer. E uma outra coisa que eu acho essencial, use a criatividade, dê asas à imaginação. Eu parei aqui por 5 segundos. E se você estava fazendo outra coisa, que não assistir diretamente, você deve ter ficado atento. Bom, o que aconteceu? Será que caiu o sinal? Algum problema técnico? Pois é, eu usei um mecanismo muito simples aqui para chamar a sua atenção. Porque aquele antropólogo que eu citei agora há pouco, o Gregory Bateson, ele disse uma outra frase muito interessante, que a rotina cansa e pede continuamente por algo novo. O meu silêncio, a minha interrupção por alguns segundos já foi uma quebra para atrair a sua atenção, para ver se estava tudo bem. Então, utilize a criatividade da forma mais imaginativa que você tiver para prosseguir evangelizando, para prosseguir anunciando o reino de Deus e para prosseguir promovendo missões. Nós temos este desafio no nosso estado, há muito a ser feito e o Espírito Santo conta com você, Jesus conta com você, a igreja conta com você. Use muito bem essas ferramentas e eu estou à sua disposição para outras ajudas, outras informações, trocarmos ideias, aprender contigo. Será um privilégio compartilhar novas ideias, novos sonhos e aquilo que Deus tem feito através da sua vida. Que Deus te abençoe.